Fala aí, moçada, tudo bem? Hoje a gente está vindo aí para o segundo vídeo dessa série que é, apresenta o meu trabalho literário para vocês. Hoje eu queria falar do segundo livro que eu publiquei, se chama Os Emissários da Estrada. Ele saiu pela editora Asis da Literatura no ano de 2022 e eu queria então ressaltar alguns pontos dele que eu acho que são interessantes da gente refletir, né? Primeiro que é o meu livro mais longo, né? É uma coisa legal porque na época eu estava bem confortável escrevendo, eu estava assim, não só fértil, mas com facilidade para escrever, com uma imersão dentro dos mundos que eu estava criando nesse livro, né? Esqueci de falar, são 4 contos, são 4 histórias, e eu estava com essa facilidade, essa imersão, né? Que em outros momentos no passado ou depois desse livro, não nem sempre eu tive essa facilidade. Então aquele momento que na minha carreira artística estava fértil e com continuidade e com facilidade, né? Então isso é uma coisa legal. A história ela narra 4 contos. Alguns deles são longos e quase que eles dão romances, né? Dariam histórias longas. E falando então um pouco sobre eles, o primeiro é a loja de departamento, é uma história sobre uma loja, os funcionários da loja acaba tendo um assalto, tem uns policiais à paisana lá, começa uma confusão, um tiroteio, e é uma reflexão em torno da moda, em torno do encantamento que as coisas podem trazer para o mundo e sobre o cotidiano, sobre a vida daquelas pessoas que trabalham na loja dia após dia. E também no final tem uma questão mágica que aparece, né? E é um conto que eu tenho muito carinho, que eu acho bem singelo, bem divertido e bonito. O segundo é O Mestre, é um conto que é curtinho, tem 15 ou 20 páginas, e vai falar sobre essa figura do mestre espiritual, uma figura tão típica, né, no nosso pensamento, tanto filosófico quanto psicológico. E é um conto que faz uma reflexão sobre essa figura do mestre. O mestre é bom, o mestre é ruim, o mestre aprisiona, o mestre liberta. E eu acho que ficou legal essa visita que eu fiz a um tema tão comum por aí, né? Tantas pessoas se dedicaram a pensar isso e por aí vai. O terceiro conto é um conto que se chama Marco Antônio e Cleópatra. É a história de um professor universitário que encontra uma amiga psicóloga que trabalha para a polícia, e eles dois viajam ao Egito e participam em várias viagens pelo deserto e em rituais, e eles têm uma mudança de consciência, eles veem coisas, né? Eu queria tanto fazer assim uma história de uma longa viagem que percorresse, sabe, longas distâncias e gerasse transformação nas pessoas, a distância que você tá de casa, né? Também queria visitar o Egito, né? Essa terra milenar, fantástica, cheia de mistérios, que encanta aí o nosso planeta há tanto tempo, né? E, enfim, queria fazer uma visita ao Egito, por isso que o título é Marco Antônio e Cleópatra também. E é bem legal, assim, porque essa imagem do deserto ela é tão importante em tantas histórias, né? Assim, outro dia eu estava pensando, fazendo uma pequena digressão, o deserto aparece na saga da Torre Negra, do Stephen King, né? A história começa no deserto Moraine. Também Duna, né? Que o deserto é um símbolo tão importante de tantas coisas ali, principalmente quando, não só no início, mas toda a saga de Duna, o deserto ele tem vários significados. Então, enfim, foi uma tentativa minha de visitar esse local, essa imagem, o país. Claro que eu nunca fui lá, mas adoraria ir. E enfim,
Por fim, o último o último conto se chama Meu Diretor de Cinema Favorito. E é uma história sobre a indústria cultural, o fascínio que as pessoas podem ter nessa indústria, seja as pessoas, os líderes, as pessoas mais de destaque, ou as pessoas que estão em volta ali, que fazem parte da equipe, também o público. É muito sobre o fascínio, sobre o poder, e claro, tem uma crítica muito forte nesse conto. O personagem que é o diretor de cinema, ele é um personagem maligno e, enfim, também tem a ver com magia. Vai narrar um pouco os bastidores do cinema, claro, de forma fantasiosa, né? Gente, tudo aqui é ficção, né? Todas as histórias aqui, elas são ficcionais, mas tem muitas reflexões. Vai falar um pouco sobre o controle social, vai falar sobre influência, sobre o que é prestígio, e por aí vai. É um conto bem pesado esse último, mas que eu tenho orgulho dele e que eu acho que ficou bem legal o trabalho. Então, assim, acho que basicamente era isso, e queria então destacar isso, que eu acho que foi um período que eu estava com facilidade. Isso é uma coisa muito boa quando a gente sente assim no nosso trabalho artístico. Depois me conta aí, você já teve assim um período artístico que você estava mais fértil e com mais facilidade para escrever? E se já teve períodos que foi mais difícil, que você até sabia para onde você está indo, mas a história não saiu fácil? As cenas, os diálogos, as descrições, o que você acha disso? Tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima e continuaremos nossas divulgações e reflexões literárias. Um abraço.